Dentro da análise do material para histopatologia, o primeiro passo é a macroscopia, onde fazemos a análise macroscópica do tecido, analisando e anotando suas características. Então, a primeira coisa é conferir no frasco o nome do paciente se coincide com os dados anotados na ficha, para ver se corresponde. E aqui podemos ver os materiais que serão utilizados: a pinça, a régua, a navalha de microtomia e a bandeja, onde será colocada a peça biopsiada. É retirada a peça, a qual será colocada no cassete que possui os dados correspondentes, sendo estes o número do caso e o ano. É importante observar as características macroscópicas da peça biopsiada, as quais serão todas devidamente registradas, pois elas irão ajudar no diagnóstico final, somando-se ao exame histopatológico. O material recebido consta de um fragmento de tecido mole, possuindo um formato irregular, superfície rugosa, consistência borrachoide, cor esbranquiçada, possuindo 6 mm de comprimento, 5 mm de largura e 3 mm de altura. Agora, partimos para a parte de secção da peça. O corte precisa ser único para evitar que amasse. Ela é então seccionada ao meio no sentido longitudinal. Além disso, ele deve ser feito de forma que possa ser visualizado a área de tecido conjuntivo mais interna e a região das bordas, onde se encontra o epitélio. Finalizado o corte, as peças são colocadas nos cassetes, identificados e seguem para o processamento. Mas atenção, se o processamento não for realizado no momento, as peças devem ser armazenadas em formol 10%. O processamento pode ser feito manualmente ou por meio de equipamentos, como o processador, o qual é programado e banha o material em cada recipiente com as substâncias automaticamente. Esse processo tem o objetivo principal de tornar o tecido mais resistente para ser cortado em dimensões mínimas e possui 3 etapas: a desidratação, a diafanização ou clarificação e a impregnação. Desidratação. O material biológico, mesmo após a fixação, ainda retém cerca de 85% de água em seu interior e, como se sabe, a parafina é um produto derivado do petróleo, portanto insolúvel em água. Desta forma, para que ela consiga penetrar no tecido processado, é necessário que a água presente seja retirada. Diversas substâncias desidratantes são eficazes, variando apenas o tempo de desidratação. Porém, rotineiramente, é o álcool etílico o produto mais utilizado para esse fim. Durante o processo, pode-se observar que a peça recupera sua cor natural e diminui de tamanho, visto que, no espaço onde havia água, agora não há mais. Aconselha-se que a desidratação do tecido seja feita de forma progressiva quanto à graduação alcoólica e não diretamente com o álcool absoluto. Já que a finalidade do álcool é retirar a água dos tecidos, essa água que sai é também responsável pela diluição do agente desidratante em questão. Diafanização ou clarificação. A parafina é insolúvel em água e muito pouco em álcool. Desta maneira, faz-se necessário que o álcool presente nas peças após o processo de desidratação seja substituído por um produto com o qual a parafina tem afinidade. No processamento histológico de rotina, como diafanizador, o xilol é o mais utilizado, e conforme vai penetrando na peça, em substituição ao álcool, a peça vai se tornando mais clara, motivo pelo qual a etapa pode também ser chamada de clarificação. Os diafanizadores são insolúveis em água e solúveis em álcool, portanto, têm densidade maior que a do álcool. Impregnação.
Nessa etapa, as peças são infiltradas por alguma substância de consistência firme para que adquiram rigidez suficiente e seja possível a realização de cortes finos. São vários os materiais utilizados para esse fim, porém o mais utilizado é a parafina. Seja qual for a substância utilizada, é necessário que ela tenha afinidade com o diafonizador utilizado anteriormente e que se solidifique de maneira controlada, sendo fluida o suficiente para penetrar nos espaços internos do tecido e depois endurecer para formar o bloco. Para que os tecidos sejam infiltrados pela parafina, é preciso que se atinja seu ponto de fusão, aproximadamente 60 graus, pois ela se mantém sólida à temperatura ambiente. Alguns fatores podem influenciar na qualidade da impregnação, como temperaturas muito elevadas, pois podem causar danos ao tecido, tornando as peças muito retraídas e com rigidez exagerada. Por outro lado, se a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão da parafina, não se torna possível a impregnação da peça. Enquanto na etapa anterior a parafina penetra nos tecidos, ocupando os espaços anteriormente preenchidos por água e gordura, na inclusão a parafina envolve o exterior da peça e, após esfriar e endurecer, forma um bloco que será submetido posteriormente à microtomia. É importante estar atento à posição em que as peças serão colocadas no molde, visto que isso determinará a incidência de corte que será realizada. O cassete com o tecido é então retirado do processador e em seguida as peças impregnadas são colocadas com a superfície a ser seccionada, mais plana, voltada para baixo, em um molde normalmente metálico. O posicionamento das peças no molde deverão ser realizados com o auxílio de uma pinça, com delicadeza e sem a formação de bolhas de ar, que posteriormente serão observadas como artefatos nas lâminas. Logo após, é derramada a parafina líquida sobre o molde. E em seguida, espera-se esfriar e solidificar. Após alguns minutos, pode-se conferir se a solidificação foi concluída, colocando o molde sobre a pele, averiguando se a temperatura interna realmente diminuiu. Por fim, é só retirar o bloco do molde, com cuidado. Mas atenção, se houver alguma imperfeição que possa dificultar ou inviabilizar o processo de microtomia ou da microscopia, o processo deve ser repetido. Para que seja possível analisar um tecido em microscópio óptico, é necessário que esteja disposta na lâmina uma seção bem fina. Rotineiramente, nos laboratórios, recomenda-se a espessura de 4 a 6 micrômetros, que é a espessura ideal para a passagem de luz e evidenciação do tecido em microscópio. O primeiro passo é regular o micrótomo, ajustando suas alavancas e angulações. Em seguida, é selecionada a lâmina que será utilizada. Geralmente, é utilizada uma lâmina desgastada para fazer o desbaste, processo esse onde se retira o excesso de parafina até atingir o tecido. Lembrando sempre de colocar o acessório de segurança da lâmina para evitar se machucar durante distrações, quando não a estiver utilizando. Em seguida, o bloco de parafina é posicionado no prendedor de cassetes e as alavancas são novamente ajustadas. Feito isso, posiciona-se o porta-navalhas o mais próximo possível do bloco e ele passa a ser desgastado. Nesse exemplo, foram utilizados cortes de 6 micrômetros. Para o corte definitivo, é utilizado 3 micrômetros de espessura e uma lâmina nova e bem afiada.
As fitas que vão sendo produzidas devem ser levadas, com o auxílio de uma pinça e com delicadeza, ao banho-maria a temperatura aproximada de 50 graus, para que elas se distendam sobre a água, evitando a formação de dobras. Com os cortes devidamente prontos, é feita a pesca dos tecidos com lâminas previamente limpas e identificadas. Após a pesca, as lâminas são encaminhadas à estufa a 60 graus. A combinação bicrômica, considerada coloração universal em histologia e histopatologia, é a hematoxilina e eosina. Se as lâminas apresentarem qualquer tipo de sujeira ou gordura impregnadas, elas são limpas em uma solução de álcool e ácido clorídrico. Como após a microtomia, os cortes dos tecidos nas lâminas estão envoltos em parafina e a maioria dos corantes são solúveis em água, utiliza-se o xilol para a desparafinização. E a hidratação é feita passando-se em álcool em sequência decrescente de graduação, para que o meio esteja apto a receber os corantes solúveis em água e, a partir daí, ficam prontas para serem expostas ao corante. Lembrando que as lâminas são agitadas em torno de 20 vezes em cada frasco com as substâncias. Após terem passado em concentrações decrescentes de álcool, é retirado seu excesso em água corrente. Em seguida, a superfície da hematoxilina é limpa, devido a serem formados precipitados de alúmine, componente deste corante. Após isso, as lâminas são deixadas cerca de 3 a 5 minutos na hematoxilina. A hematoxilina, corante natural oriundo de fonte vegetal, tem propriedade de corar os núcleos das células, ricos em substâncias ácidas, como os ácidos nucleicos, de roxo azulado, devido ao seu caráter básico. Então, é retirado o excesso em água corrente, mas não diretamente sobre as lâminas. Em seguida, é deixada na eosina, também cerca de 3 a 5 minutos. A eosina, atraída pelos elementos básicos das proteínas citoplasmáticas, confere uma coloração rósea avermelhada ao citoplasma, sendo um corante basofílico. O processo tem continuidade com a desidratação em série alcoólica crescente e a clarificação em xilol. Por fim, se faz a selagem ou montagem da lâmina, que consiste em cobrir o tecido corado com uma lamínula de vidro. Nesse momento, deve-se prestar atenção para evitar a formação de bolhas, pois poderão atrapalhar a visualização ao microscópio. Para finalizar, espera-se a cola secar e a lamínula ser fixada na lâmina. E o processo da preparação da lâmina histológica então é finalizado.